Então, doutor, uma das minhas dúvidas, né, era exatamente sobre esse CH, que a gente pega, né, as homeopatias e vem lá CH30, CH10, CH tal, né? E eu queria saber exatamente isso. Essa era uma das dúvidas que eu tinha, né? Quantidade de diluição, é isso? Então, como nós estávamos falando, né, nós diluímos 1 ml do produto inicial, né, que vamos supor assim, pega-se uma planta, se dilui essa planta, formando então assim uma tintura que farmaceuticamente coloca como uma tintura mãe. Colocamos 1 ml num determinado frasco e acrescentamos 99 de água. Essa é a primeira diluição. E na hora que nós succionamos, que é o termo utilizado em homeopatia, que é chacoalhar, isso aí desperta um potencial energético. E esse potencial energético é que vai estar atuando no medicamento. Então, nós tivermos, por exemplo, nessa C1, vai ter muito aspecto da materialidade da substância inicial e menos energia. Sim. Mas conforme nós formos diluindo e succionando, porque daí vai pegando do C1, pega 1 ml desses 100 ml e bota no C2 1 ml mais 99 de água. Dilui e succiona. Daí pega do C2, depois de preparado, 1 ml mais 99 de água. Diluiu e succionou. Então, sucessivamente, nós vamos fazendo essas diluições do CH. Por que chama CH? É centesimal hahnemanniana, porque foi Samuel Hahnemann que desenvolveu isso, ele que pesquisou, ele que desenvolveu como que poderia estar utilizando essa substância sem provocar nenhum efeito colateral no paciente. Eu vou dar um exemplo. Porque ele era um botânico, mineralista, trabalhava muito, conhecia muito essa parte dos minerais, etc. E ele, na época lá, eles conheciam todos os produtos químicos, né, não da forma que nós conhecemos hoje, mas eles trabalhavam com todos esses produtos. E tinha lá o arsênico. Daí ele falou assim, puxa, como é que eu vou dar o arsênico para a pessoa puro? Não tem condições, porque a pessoa é uma substância letal. Mas como ele pesquisava e experimentava essas substâncias para desenvolver, então, os medicamentos homeopáticos, que depois eu vou explicar como que funciona, como que ele chegou nesse medicamento para fazer todo esse processo, ele pegou, falou, e se eu diluir o arsênico, daí eu poderia, então, dar... Então, ele falou, 1 ml de arsênico diluído em 100. Já tem menos arsênico. Sim. Daí, se eu fizer nova diluição, menos ainda. Uhum. Então, ele falou assim, então aqui eu já posso estar dando. Daí que ele descobriu que aquela substância, conforme ele vai diluindo, vai potencializando e aumentando o potencial energético e a ação no organismo. E a resposta do organismo frente a essas diluições sucessivas desencadeava uma melhora mais adequada. Então, é todo um processo experimental. Então, geralmente, eles falam que na homeopatia é placebo, que não funciona, etc. Uhum. É um método experimental que começou antes de Claude Bernard. Claude Bernard é o que é conhecido na medicina tradicional como o criador da medicina experimental, um francês. Uhum. E esse Claude Bernard viveu mais ou menos na mesma época que ele, só que um pouquinho depois. Ele, antes disso, ele já desenvolveu todo um produto, um processo de experimentação. E como é que ele descobriu tudo isso? Para complementar essa resposta. Ele era um médico lá alemão, tradicional, ficou desgostoso com a medicina, porque ele estava lá atuando, trabalhando e não estava resolvendo os problemas dos pacientes dele da forma adequada, com aquela metodologia, aqueles tratamentos que eles tinham na época. Então, ele resolveu, falou assim, vou parar com isso. Ele era um poliglota, 8 idiomas,
geralmente as pessoas que residem ali na região da Europa, geralmente têm uma facilidade de ter vários outros idiomas. Então, ele começou a fazer traduções de livros, de tratados do inglês, da Inglaterra, para o alemão. E ele pegou um tratado lá, que era o Tratado de Medicina de Cullen, inglês, e começou a fazer a tradução. Daí ele viu que existiam alguns sintomas de uma determinada patologia, que era a febre terçã, que eles chamavam lá, que é equivalente à nossa malária aqui, que desencadeia aqueles quadros de febre, que a pessoa fica tremendo. Daí ele correlacionou que existia uma substância, uma planta no Peru, que é a chinchona, que é a quina, a casca da árvore dessa chinchona ou dessa quina do Peru, que desencadeava, que ele já conhecia, que também desencadeava aqueles mesmos sintomas. Então, ele viu no livro que esses sintomas desencadeados pela chinchona do Peru eram semelhantes à febre terçã. Então, ele falou que interessante, como é que essa planta, que é usada para tratar, que tem a quina, né, para tratar a malária, tratar essa febre terçã, desencadeia o mesmo sintoma que a doença, do aspecto natural. Daí ele começou a pesquisar, então, esta substância nos pacientes que ele tinha lá. Daí ele começou a ver essa correlação de semelhança. Aquela substância que desencadeia numa pessoa não doente, sadia, determinado conjunto de sintomas, pode estar, então, tratando e melhorando aquelas pessoas que desencadearam os mesmos sintomas, mas de uma forma natural, que ele colocou, então, como a correlação ou a lei de semelhança, que nem sintomas artificiais provocados numa pessoa sensível, sadia, essa mesma substância dadas para uma pessoa que desenvolveu naturalmente uma doença qualquer e com aquele mesmo conjunto de sintomas, ela melhorava. Então, ele começou, então, estabeleceu uma primeira regra, né, uma primeira lei dos 4 princípios dele, que seria essa lei da semelhança. Os semelhantes curam os semelhantes. Daí, com essas experimentações, ele, que era um grande botânico, etc., ele começou a pegar, então, várias outras substâncias e também fazer esse tratamento. Então, ele voltou para a prática médica, novamente, e começou a focar, então, o seu tratamento com essa base. Daí ele pegava aqueles pacientes que ele tinha lá, ele começou a pesquisar e a experimentar essas substâncias em pacientes que não tinham nenhum tipo de patologia, estavam sadios, e começou a dar. E ele era uma pessoa muito detalhista, perfeccionista. Daí ele pegava todos aqueles sintomas que cada um apresentava, porque geralmente naquela época os médicos eles tinham poucos pacientes, então dava para ter um período mais adequado de pesquisar. Então ele começou a detalhar e a escrever todos os sintomas que a pessoa tinha relativo ao horário, se era de manhã, se era à tarde, se era quando estava dormindo, quando levantava, etc. Então ele foi caracterizando a sintomatologia naquela pessoa sadia, que eram desencadeadas por cada um dos medicamentos. Então, ele fez todo esse processo, todo esse trabalho, toda essa experimentação. E isto, então, com base nisso, ele criou, hoje o que a gente tem aqui são a patogenesia dos medicamentos. Genesia, origem da doença, mas do aspecto artificial. Então, nós temos N medicamentos, cada um deles tem os seus sintomas, que eles foram desenvolvidos e desencadeados nas pessoas que não tinham nada, sadias, e a hora que nós encontramos no nosso consultório uma pessoa que nós levantamos os sintomas que eles têm, nós fazemos então essa correlação de semelhança, comparamos os sintomas que a pessoa tem, o doente, o paciente ali, com algum dos medicamentos que já foram experimentados e tem aquela mesma correlação de semelhança, é que o medicamento que nós vamos dar.
Por isso, então, que a gente tem que fazer um atendimento mais demorado, temos que estar pesquisando mais detalhadamente os sintomas do paciente para, dentro de todos os medicamentos homeopáticos, nós, então, acharmos aquele que seja compatível para curar aquele paciente.